existe muita literatura publicada sobre o jogo de damas. Vocês leem muito, assim, no sentido de tentar entender o jogo, de tentar pensar a forma de jogar? Existe essa literatura? Sim. E você alia essa literatura à prática do jogo no dia a dia? Ah, tal cara fez uma jogada, falou num livro lá, uma jogada assim, você vincula essa capacidade do livro com a prática do jogo? Sim, com certeza. Tem essa linha de trabalho? Tem. Existe literatura, nós buscamos essa literatura, normalmente literatura soviética, né? Literatura russa. Os russos são os melhores jogadores hoje do mundo, sempre foram, na verdade. Então, os russos têm essa capacidade. Então, existe a literatura russa, onde a gente acaba trazendo uma tradução brasileira. Mas existem atletas de nível muito bom, muito forte, que também fazem, né, esses livros e trazem essa literatura para que possamos ali estudar. Hoje, diferentemente, na minha época era mais complicado, uns 12, 13, 14 anos atrás. Por quê? Porque não existia a tecnologia que existe hoje. Então, hoje existem softwares muito bons, onde você coloca o jogo no software, o que você jogou, e ele te demonstra onde você errou. Qual é a capacidade de raciocínio que você poderia ter feito em cada jogada. A tecnologia aliada ao jogo, à prática do dia a dia. E isso você traz para os treinos para dizer, olha, aqui tem uma tecnologia assim. Exatamente. Por quê? Porque antigamente a didática, né? Porque existem os atletas, existem os professores e existem os técnicos. Então são coisas diferentes. Os atletas e os técnicos, eles tinham uma didática para ensinar que não era uma didática interessante, que era aquela didática de você só reproduzir jogos. Entendi. Sabe? Então, você pegava um jogo, por exemplo, existe uma abertura central. Então, o que a criança, o que o técnico fazia? Decorava aquela abertura. Então, você decora, o outro joga, então você tem todos os lances pré-definidos na sua cabeça como decor. E isso não fazer com que a criança aprendesse. Isso engessa intelectualmente a criança no sentido de desenvolver uma jogada diferente. Exatamente. Assim, né? Por quê? Porque aí você tira a criatividade da criança, você tira a concepção de contadas de lances à frente. Por quê? Porque ela já sabe que vai jogar. Né? Então, essa concepção foi quebrada. Hoje nós não fazemos... Existe a literatura? Ok, é importante, sim. Mas nós utilizamos muito mais a questão da criatividade e da contagem de tempo, contagem de lance. Qual é a estrutura da criatividade ali do meio de jogo, do jogo em si, do que mais essa literatura. Então, hoje, o professor, que é por isso que eu falei, é diferente do técnico, é diferente do... O professor, ele tem essa didática. Difícil, porque quem você conhece como professor de damas hoje, né? É muito escasso. Mas o indivíduo que tem uma didática, entende a conceituação daquilo, como a criança ela consegue aprender e raciocinar, porque a ideia é a criança pensar e não decorar. Então, antigamente era decoreba. Então, você decora, então você pega aí hoje um atleta de alto rendimento. Ele sabe jogar dama? Não. Ele decorou o jogo de damas. Aí você pega hoje, por isso que muitos atletas de alto rendimento estão perdendo para crianças de 13, 14, 15 anos. Porque tem um jogo engessado. Exatamente. E a criança, ela consegue ali quebrar aquela linha de raciocínio e ganhar de atletas que têm um histórico, um rating muito grande. Muito bom. Então, hoje, a didática do jogo mudou. Porque existe essa tecnologia que nós estamos falando, existem conceitos diferentes, e aí nós estamos preocupados com o quê? Com a criança que aprenda o jogo, não decore, né? Que aí existe essa